Nós vamos ler todo o capítulo. Depois Deus vai falar no nosso coração. Continuar falando ao nosso coração. Ele já fala no nosso coração pela palavra. Aqui fala de várias curas. Amém? E talvez você nessa noite nesse momento, você esteja precisando de cura. E é um bom momento de você ser tocado por aquele que cura, aquele que sara, aquele que liberta. Diz assim a palavra do Senhor Deus: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-los. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, não vou com alto, eu tenho 2 microfones abertos. Não, eu queria passar isso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém? Vendo Jesus, está sem som. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro está melhor. Era sem fio, isso. Cadê a bandeira? Eu quero. Ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, o escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram.
E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, estava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos, pois ide, ordenou Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas que aconteceram aos endemoniados. Então a cidade saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Até aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse capítulo 8º do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, é um capítulo sobremodo, recheado de sinais, de milagres, de curas, de maravilhas operados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começa com a cura do leproso. O leproso aproximou-se de Jesus. É uma coisa que nós não temos tido a oportunidade de ver e de tocar no nosso cotidiano, tem sido com leprosos. Os leprosos geralmente eles vão para as colônias de leprosos, vão para o lugar onde os rancenias, as pessoas que estão afetadas de enfermidades dessa ordem, são praticamente internados, reclusos, separados da sociedade. E já desde os tempos remotos, a lepra era um tipo do pecado. E as pessoas eram consideradas imundas. Imundas pela própria palavra de Deus. Imundas, se você ler o Pentateuco, a gente pode ver que o Senhor Deus estabeleceu a doença da lepra como algo maligno, como uma pessoa que tinha débito com Deus. Era um sinal de maldição sobre a pessoa. E as pessoas eram então apedrejadas. As pessoas tinham que colocar, como homens, tinham que colocar cinza sobre o bigode, coisas que sinalizavam, eram marcas, que deixavam as pessoas totalmente isoladas, as pessoas totalmente excluídas da sociedade. E eles não podiam vir, eles tinham que ir para o reduto dos leprosos. Mas, quando Jesus desceu do monte, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que no meio daquela multidão surge um leproso. Talvez a expectativa dos discípulos, das pessoas que estavam ali juntas com Jesus, fosse que Jesus repelisse aquele leproso, ou desse às pessoas autoridade para apedrejar aquele leproso, para colocar aquele leproso para morrer. Mas aquele homem não deu tempo para a multidão se manifestar. Ele invadiu aquela multidão, correu, prostrou-se aos pés de Jesus e o adorou. Talvez no meio daquela multidão
Não tinha nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma pessoa, nem jovem, nem velho, que reconhecesse Jesus como Deus. Nós estamos falando de uma comunidade judaica, onde as pessoas sabiam lá desde a lei de Moisés, o primeiro mandamento diz: ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, não lhes prestarás culto, não as servirás, porque eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e uso de benignidade até 1000 gerações para aqueles que me amam. Então, o judeu sabia desta palavra, sabia que somente Deus era digno de ser adorado. Agora, a Bíblia, a palavra de Deus diz que aquele homem chegou aos pés de Jesus e o adorou. E Jesus aceitou a adoração. Se Jesus fosse um homem como João, lá no Apocalipse, João, quando estava recebendo a revelação das coisas celestiais, ele ficou tão maravilhado que ele prostrou-se aos pés do anjo para adorá-lo. E o anjo disse: não faças tal, sou conservo teu, de teus irmãos, adora a Deus. Então somente Deus deve ser adorado. Quando Jesus também, quando Satanás levou, transportou Jesus lá para o alto do monte e mostrou para Jesus as glórias do reino desse mundo, que tudo isso te darei, se tu prostrares aos meus pés me adorares. Jesus repreendeu Satanás: adorará somente ao Senhor teu Deus. Então, Satanás levou uma bufetada dali. Agora Jesus fala que era para adorar somente o Senhor Deus. Lá em Mateus 4 e Lucas 4 tem a revelação dessa palavra. Agora, o homem leproso chega perto de Jesus e o adora, e Jesus recebe aquela adoração. Então houve dois fatos inéditos. Primeiro é que Jesus ele não se sentiu constrangido da presença daquele homem aos seus pés o adorando. E Jesus também não repeliu aquele homem e também não permitiu que aquela multidão repelisse, destratasse, humilhasse aquele homem. E Jesus, Jesus então pergunta, falou: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E Jesus, sem mais delongas, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. A palavra de Deus diz que todas as pessoas que tocassem o imundo ficaram imundos também. E havia todo um processo, todo um ritual para que o imundo se purificasse. E nós sabemos pela palavra de Deus que a lepra, na época de Jesus, ela oferecia um contágio rigoroso. As pessoas ficavam leprosas imediatamente quando tocavam no leproso. Por isso que o leproso era uma pessoa separada. Então Jesus causou um grande espanto também ali naquela multidão. Ele tocou o leproso. E aquilo também causou impacto. Esse trecho aqui mostra o amor, a compaixão de Jesus e a falta de preconceito para com as pessoas. Hoje nós não temos visto muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas, porque às vezes nós temos até nojo das pessoas. Gosto muito de serviço do leprosário ali na colônia Frei Damião, ali em Tocantins. Nós entramos naqueles asilos, nós vemos as pessoas se desmanchando. E as primeiras vezes que eu cheguei naquele lugar, eu tive um impacto muito grande. Depois eu comecei a ver as crianças, Deus usou as crianças para me dar instrução. As crianças comiam, bebiam, pegavam as coisas na mão daquelas pessoas leprosas, pessoas muito danificadas. E eu repetidas vezes eu voltava lá e via aquelas crianças sadias, correndo. Então Deus também começou a falar ao nosso coração que é Ele que nos guarda. Se o Senhor não guardar, em vão o vigia a sentinela. Ele que é o guardador do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo, da nossa família, da nossa indústria, do nosso comércio, do nosso salário. Ele é guardador dos nossos corações.
E esse que não dorme nem tosqueneja, o guarda de Israel. E Jesus, então, estendeu a mão e tocou aquele homem, dizendo: quero ser limpo, fica limpo. Diz que imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Eu imagino a limpeza que Jesus operou naquela oportunidade. Não foi só a lepra daquele homem. Deus limpou o coração daquele homem, Deus limpou a alma daquele homem. Deus limpou também o sentimento de culpa que aquele homem devia transportar. Porque ele não sabia que aquela lepra, aquela enfermidade que estava sobre ele, era resultado de uma vida também desconcertada, de uma vida fora do eixo, fora da vontade de Deus. E ele não alcançava também a misericórdia do próprio Deus. E Jesus não somente curou aquele homem, Jesus também curou aquela multidão. Eu creio que o preconceito das pessoas, o nojo, aquelas coisas que soa a ver entre os humanos com relação a alguns tipos de outros humanos, também foi rompido, foi quebrado. Aquelas pessoas então começaram agora a ver os leprosos não como leprosos, mas eles passaram a ver aquelas pessoas, os doentes, os leprosos, os enfermos, com compaixão. E Jesus agora ali, ele conquista também o amigo, ele conquista também o adorador. Os milagres geram amigos para Deus, geram adoradores, geram pessoas que se voltam para Deus. E eles também causam impacto. O testemunho da cura do outro também motiva os nossos corações a buscar o favor do céu, a buscar a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Levítico, no capítulo 14, há um relato de uma série de providências, né? E todo capítulo, são 32 versículos do capítulo 14 de Levítico, que a pessoa, ritual, coisas que a pessoa deveria oferecer e passar por ritos, e o sacerdote tinha que impor a mão e tinha que isolar a pessoa. Só o sacerdote podia declarar a pessoa leprosa curada e liberta. Mas ali estava um homem totalmente limpo, não limpo só da lepra do seu físico, mas estava um homem curado por inteiro, estava um homem sarado. E isso também deve nos impressionar. Hoje às vezes nós queremos ver a cura de uma pessoa, a cura física, mas nós não estamos muito preocupados que Deus opere a cura da alma, do coração daquelas pessoas. Muitas pessoas estão doentes. E a doença que paira sobre essas pessoas é resultado de um coração enfermo, de uma alma enferma, de um espírito doentio, pessoas odiosas, pessoas rancorosas, pessoas com questões não resolvidas. E nós precisamos ter também o amor e a delicadeza de ajudar as pessoas, de conduzir as pessoas a Jesus, onde elas podem encontrar um coração arrependido, um coração quebrantado e receber então cura para as suas almas, cura para os seus espíritos, cura para o seu corpo físico. Tem pessoas que nada na vida deles funciona. Jesus queria então libertar aquele homem de toda dificuldade. E veja bem que Jesus não expôs aquele homem. Ele falou: se tu quiseres, eu nem sei que tu pode se purificar. Jesus falou: quero. E essa palavra quero, ela também me impressiona muito. Você acha que o querer de Jesus cessou? Ou você acha que Jesus continua querendo curar as pessoas, libertar as pessoas, curar as pessoas? Você acha que cessou esse desejo de Jesus? Eu creio que esse desejo tem cessado em nós. Nós talvez nunca adquirimos esse desejo. A gente vê uma pessoa doente, a gente vai no hospital, eu estive no hospital esses dias visitando ali o Luiz Henrique, aquela criança que caiu lá da laje. Eu passei por todos os leitos, levei um vasinho de azeite na mão, ali fui olhando para aquelas crianças com quebradura, criança que quebrou o cotovelo, criança que quebrou a perna, criança de meses internada ali naquela enfermaria infantil. Nossa, os quadros mais estranhos, né? E os pais, as mães, alguns acompanhantes ali com aquelas crianças, era um quadro muito triste. Mas
nos falta o desejo de ver aquelas pessoas curadas. Nós também não procuramos hospitais, não procuramos lugares onde nós podemos oferecer o bálsamo, o remédio para as pessoas. Eu creio que Jesus também, ele estava era seguido por uma grande multidão. Eu creio que Jesus também, com aquele ato dele, em ter curado aquele leproso, ele fez daquela oportunidade também uma sala de aula, onde ele pôde ensinar as pessoas a ser misericordiosas, a serem compassivas, a sentir a dor do outro. Eu creio que muitas pessoas foram levantadas ali para o futuro como ministrador de cura, como libertadores dos cativos. Então que esse trecho da palavra de Deus também, ele possa também cravar no nosso coração também uma compaixão. E que nós precisamos saber que Jesus quer curar. Aqui não disse se o homem era espírita, se ele era católico, e eu creio que dali para frente ele tornou-se um seguidor de Jesus. E não, também se ele era muito pecador, se era pouco pecador. Às vezes nós também questionamos muito a condição das pessoas, a situação das pessoas, para nós orarmos, para nós fazermos pedidos para eles. Eu pergunto, de onde você vem? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Quem você fez? Quantos anos você tem? Às vezes nós questionamos, quanto tempo você está preso? E quanto foi que você adquiriu essa lepra? Tem história de lepra na sua família? E tal. Até não, Jesus não... Nós muitas vezes estamos indagando a história, queremos saber a história das pessoas, e ele apenas tanto falando, esse camarada está preso, ele que merece estar preso mesmo. Esse camarada está paralítico, como diz o Espírito, é o karma dele, ele tem que sofrer isso aí é a cruz dele. Não é a cruz, não. Jesus não era assim. Jesus, o homem chegou perto dele, ele se tomando de compaixão, ele falou, fica limpo. E Jesus nos deu essa mesma autoridade. Na terça-feira passada, eu falei sobre pregador, sobre servidor e sobre sacerdote. Né? Jesus, ele era um sacerdote, ele vivia intercedendo para as pessoas. Ele tinha passado a noite no monte, e descendo ele do monte, ele tinha passado uma noite em oração. E muitas vezes as pessoas vão ao monte só para receber poder. Mas o Jesus não curava as pessoas porque ele tinha muito poder, não. Jesus curava as pessoas porque ele amava as pessoas, porque ele era compassivo. Louvado seja Deus. Depois, imediatamente, ele entrou na cidade de Cafarnaum, a cidade onde ele morava, e apresentou-se um centurião, implorando que Jesus curasse o seu criado. E muitas vezes nós nos preocupamos com as coisas do nosso sangue, não é verdade? Nosso marido, a nossa esposa, nosso filho, nosso irmão, pai, né? Uma pessoa bem chegada a nós. Mas esse centurião era um homem da alta corte romana, era um oficial, comandava, né, um número expressivo de soldados, estava a serviço de Roma, e ele depois na frente falou, tem soldados minhas ordens. Ele não era um sujeito qualquer. Mas ele tinha um escravo, ele tinha um servo, que vivia as ordens dele. Não era parente, não era da linha sanguínea, mas ele amava aquele servo. E nós também precisamos amar o homem. Nós às vezes selecionamos aquelas pessoas que nós devemos amá-las. Jesus não era assim. E ele ensina também esse homem. Esse homem, se fosse a esposa ou o filho dele, mas ele estava aqui com seu coração ferido, machucado, por causa de um escravo. E ele também sabia da autoridade de Jesus. Ele não mandou no hospital, não mandou no médico de renome, não mandou no... Não. Ele sabia que ele tinha que conhecer a fama de Jesus. E ele sabia que Jesus era Deus. Deus estava dentro daquele uniforme humano. Deus estava vestido de humanidade. Ele sabia que Jesus, ele conhecia não somente os atos de Jesus, mas ele como um homem que tinha responsabilidade com a segurança daquela cidade. Ele sabia que Jesus era um homem que andava, vivia segundo Deus, não apenas operava
como Deus, mas andava, falava, agia como Deus. E ele se achou indigno de que Jesus entrasse na casa dele. Achou-se indigno de ir a Jesus. Ele pediu que alguém fosse em seu nome e desse a vida a Jesus em favor daquela pessoa. E Jesus não somente atende aquele nome, como exalta também a fé daquele nome. Essa palavra fé mexe conosco. Então muitas vezes oramos pelas pessoas, trazemos o nome das pessoas aqui para o altar, para a oração. Às vezes nós oramos por determinadas questões, mas nós não cremos que Deus fará aquilo. Se fizer, está feito. Se não fizer, porque Deus não quis. Não, Deus quer fazer. Senhor, se tu quiseres, eu quero. Eu quero, sim. Essa é a minha razão de estar entre vós. Então a razão de Deus estar aqui nessa noite entre nós, porque Ele quer nos curar, quer sarar as nossas vidas. E não somente a vida de nós que estamos aqui, mas Deus quer sarar aquela pessoa que você traz também no seu coração, aquela pessoa que você traz na sua mente, aquela pessoa que você traz e coloca aqui na caixa de oração, aquela pessoa que aquele nome daquela pessoa, você às vezes passa por uma pessoa na rua, ou um vizinho, ou um parente, ou um estranho. Eu estava esses dias na minha casa, a irmã Vanessa ia conosco, e ela viu 2 homens chegaram perto de mim e pediram para que eu orasse por eles. Senhora, por vir lá. Hoje também, o homem me pediu que orasse pela esposa dele, trouxe o nome dele aqui para a esposa dele. A esposa dele estava condenada. O médico já tinha falado, e ela está em casa. Ela está em casa. E eu depois eu saí de casa agora para ver se eu conheço amanhã. Essa semana eu preciso fazer uma visita para ela. Ela está sabendo que nós oramos por ela, nem que nós vamos visitá-la, mas nós vamos visitá-la. Eu já vou ter uma Bíblia preparada também para presentear a família. Então, aquele centurião, ele se preocupou com o mundo, mandou que alguém fosse Jesus por uma causa estranha, uma causa fora dele, fora do seu sangue, mas um problema que estava no seu coração. E nós muitas vezes precisamos também trazer as causas das pessoas diante do nosso, não só para a igreja, mas também para o nosso momento de oração. Se nós observarmos, se nós não orarmos segundo a palavra de Deus, você pode orar sempre nos cultos de oração, orando, lendo a palavra de Deus. Porque 99% da nossa oração são coisas voltadas para nós. 0,5% é para Deus e talvez o 0,5% para o próximo. Mas você, Jesus não passava as noites no monte por causa de comida, de bebida, de roupa, de dívida, não. Ele sabia que tinha uma grande necessidade lá embaixo. A Bíblia diz, descendo ele do monte. Ele sabia que ele ia encontrar e ia deparar com problemas 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, sei lá quantos mil. E ele sempre tinha provisão. E ele disse, mas descerá sobre vós o Espírito Santo. Então o mesmo Espírito está sobre Jesus, está sobre a nossa vida. E ele vem falando isso aqui. E a palavra diz assim, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Amém? Você, preste bem atenção, assim que você prestasse atenção aqui. Quando você trouxer um nome, de uma pessoa para Jesus, você precisa ter no seu coração que Jesus irá curá-lo. Amém? Às vezes a gente traz o nome só para os encargos para você. Você orou por mim, orei, trouxe o seu problema lá. Então, aquele homem mandou que alguém fosse buscar a Jesus. E quando o problema chegou diante de Jesus, Jesus imediatamente disse, eu irei curá-lo. Você precisa saber que quando você traz um problema para Jesus, Jesus irá efetuar aquilo que você veio pedir para Ele. Coisa que somente Ele podia fazer.
Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o rapaz será curado. Agora ele exalta Jesus. Ele exalta a palavra de Deus, a autoridade das palavras de Jesus. E antes de Jesus lhe desse qualquer resposta, ele começa a expressar como ele cria, como ele encarava a pessoa do Senhor Jesus e o poder da sua palavra. Ele fala: pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. Ele sabia que todas as coisas estavam sujeitas à pessoa de Jesus. Ele sabia que a enfermidade do seu servo não estava debaixo da autoridade dele. Ele, como capitão, como centurião, ele tinha soldados à sua autoridade, mas ele não tinha autoridade sobre a enfermidade. Mas ele sabia que Jesus tinha autoridade sobre ele, sobre os soldados, sobre a enfermidade. Jesus tinha autoridade sobre quaisquer coisa. Nós, às vezes, dirigimos as nossas petições a Jesus, achando que Jesus pode algumas coisas. Mas ele diz assim: todo o poder que foi dado do céu e da terra, o Cristo ressuscitado e ascendido pode quaisquer coisa. E o homem começa a exaltá-lo, antes mesmo de Jesus fazer a obra. Tenho soldados as minhas ordens, digo: este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e o meu servo faz isso, ele faz. Você estava dizendo que ele tinha autoridade sobre as pessoas? E Jesus, então, não precisa falar mais nada. Eu já entendi a confiança que você tem na minha autoridade, na minha palavra. Digo-vos, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Nem mesmo em Israel. Jesus estava ali andando todo, já com 30 e poucos anos, e não tinha achado nenhum homem ou mulher que cresce nele, nem os apóstolos. Nem os discípulos criam Jesus, como aquele homem, como aquele gentio. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o servo ficou curado. Jesus nos exorta aqui a confiar nele. Você só deve fazer uma oração, você deve fazer uma petição, você só deve trazer um carro de oração se você crê que Jesus pode resolver aquela questão. A maioria das pessoas trazem, são coisas inúteis, porque eles não creem que Jesus pode fazer aquilo. Nós precisamos crer. Quando você trouxer uma causa para Jesus, você precisa saber que Jesus vai te dar a resposta, que Ele fará, porque Ele pode. O filho do Reba, aquele menino que o diabo jogava no fogo, jogava na água, ele chegou perto de Jesus e falou: Senhor, se tu podes, ajuda-nos. Jesus falou assim: eu posso. Não sei se você pode, mas se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então nós precisamos esse trecho da palavra, ele nos encoraja a crer em Jesus e nos ensina também a como nos dirigir a Jesus. Ele também, que esse homem não fez esforço: não, eu creio, não. Ele chegou, deu testemunho da maneira, da forma, né, que ele cria em Deus, uma forma inteligível, uma forma clara, uma forma sem misticismo e sem engano. Depois da cura da sogra de Pedro, vendo Jesus chegar na casa de Pedro, viu a sogra desacamada e ardendo em febre. Ele viu que a mulher estava em febre, mas Jesus tomou pela mão e a febre deixou. Ela levantou-se e passou a ser. Jesus não falou nada. Jesus quer dizer, preste bem atenção aqui, irmãos, você precisa também ter a sensibilidade de ver uma pessoa doente e ter a coragem de dar um aperto de mão, de dar um abraço a uma pessoa, de um beijo. Você pode curar uma pessoa, libertar uma pessoa, um aperto de mão, um abraço, um beijo. O seu olhar pode libertar uma pessoa. Jesus não fez oração: ó Pai, graças, não fez nada disso. Não chegou, não fez primeiro ali o floreado para que a atenção das pessoas fossem postas, as atenções voltassem para ele. Ele simplesmente pegou aquela mulher pela mão
diz que a febre a deixou e ela passou a servir. Às vezes eu vou no hospital, por que eu estou falando essa palavra? Porque muitas vezes você não tem ambiente, você não tem ocasião assim para fazer uma oração, para fazer um roubo. E nós vamos então apropriar dessas palavras. Essas palavras precisam estar no nosso espírito. E o Senhor Deus, à luz daquela palavra, que está lá em Mateus, em que o Senhor pegou a sogra de Pedro, quando eu for colocando a mão sobre essas pessoas, o Senhor for dando um aperto de mão, o Senhor for dando um sorriso para ela, se seus olhos forem bons, fala assim, você pode curar uma pessoa só de olhar para ele. Então Deus, às vezes, lá no seu serviço, lá no seu trabalho, lá onde você está, às vezes você não tem como fazer uma prece para uma pessoa. Vai dar bom dia, boa tarde, boa noite. Você pode, não pode? Às vezes, quando eu pegar a mão daquela pessoa para cumprimentá-la, para saudá-la, meu bom dia, eu estou ministrando cura para aquela pessoa. Em nome de Deus. Você faz a sua oração, no seu particular, na sua intimidade com Deus. E Deus então vai honrar você quando você tocar naquela pessoa. Jesus, vai bem. Jesus tomou pela mão, falou nada. A senhora, tudo bem? Você está com febre? Você não está sentindo? Não. Ele apenas pegou ela pela mão e a febre Jesus está nos ensinando fórmulas bíblicas, eficazes, de curar as pessoas. Amém? Você crê nisso? Você crê que um aperto de mão seu pode curar uma pessoa? Pode acalmar um endemoniado? Pode expelir um demônio? Pode mandar a febre? Ali não foi só a febre. A febre é um sintoma, mas a causa que produzia aquela quentura foi totalmente debelada. Aqueles poderes malignos saíram da sogra de Pedro, quando Jesus a tocou pela mão. E Jesus está querendo nos ensinar a agir assim, irmãos. Você está entendendo o que Jesus está querendo ensinar? Jesus está querendo dizer, vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. A palavra diz que os discípulos colocavam a mão sobre as pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Eu gosto sempre de colocar a mão na cabeça das pessoas. Quando a pessoa está mulher e tal, está com a cabelo pinçadinho assim, porque eu sempre faço assim com base nessa palavra. Toda vez que eu tocar, para colocar a mão na pessoa, que teu Espírito flua, porque a tua palavra diz que as pessoas recebiam o Espírito Santo. Aprende a colocar a mão sobre a cabeça do seu filho, a cabeça da sua esposa. Não é verdade? A gente dá um abraço, dá um beijo, mas você pode chegar e colocar a mão na cabeça da sua esposa, lá do seu filho, não é verdade? Ou de uma pessoa que você tem intimidade, um irmão, e com base nessa palavra que diz que as pessoas recebem o Espírito Santo. Se às vezes a pessoa está tribulada, está fadigada, está com problema, o Espírito Santo então trará cura, trará libertação, trará bem-estar para aquela pessoa, e o nome de Jesus vai ser. Isso ele não vai falar nada. Não disse que os Espíritos que recebem o Espírito Santo, eles não falavam isso. Eles colocavam a mão sobre as pessoas e o Espírito Santo vinha sobre eles. Amém? Outras curas. Ao chegar a data, trouxeram muitos endemoniados. E ele meramente, com uma palavra, expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Veja bem, Jesus curava todas as pessoas que estavam doentes. E os endemoniados. Às vezes nós estamos vivendo em época, irmãos, as pessoas estão literalmente endemoniadas. Você vai no hospital, você vai na delegacia, você vai na fila do banco, as pessoas estão endemoniadas, estão brigando, estão dando tiro nas pessoas, estão dando facada, estão atropelando as outras pessoas aí. E nós precisamos também liderar o poder de Deus na sociedade, no ambiente, no lugar em que nós nos encontramos. Expulsão do demônio, tem coisas que a gente vê e percebe que elas são demoníacas. Sim ou não? E então quando você não precisa que a pessoa fale, cá, expulsão do demônio, finanças, não. Só as atitudes das pessoas, as palavras que as pessoas falam, a maneira como as pessoas estão andando e vestindo. Hoje passou na minha rua um casal de jovens. O rapaz estava todo tatuado, com piercing nos lábios, assim, uma carreira de piercing nos lábios. E a moça também. Não é que eu tenho preconceito com piercing, mas eu pedi a Deus para ter misericórdia daqueles rapazes.
Aquele casal estava totalmente endemoniado, assim, com as caveiras no peito, uma fala totalmente assim, o olho esbugalhado. Então não precisa ninguém nem ora para aquela pessoa, não. Você nem precisa correr atrás dele. Quem ora com você? Não. Você tem misericórdia dos homens, assim, liberte ele. O diabo entrou, enganou, e por causa essa roupagem externa revela o mundo interior dessa pessoa. Então, no nome de Jesus, liberta-se. Nós vamos também fazer essas orações, esses clamores. Mas aí, a palavra diz, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Eu não tomei enfermidade de ninguém e nem carreguei a doença de ninguém. Mas Jesus disse que se eu cresce nele, eu faria as obras que ele fez e ainda... Então, meu Pai, eu pego a enfermidade do teu filho, a doença do teu filho, a agonia dele na cruz, e pelo poder do Espírito Santo eu transfiro para as pessoas endemoniadas, para as pessoas doentes, libertas pelo poder do sangue da sua cruz, pelo poder do sangue. Vocês não estão entendendo? Jesus não está aqui apenas querendo dar uma demonstração do que ele foi, de como ele fez, não. Ele está querendo nos ensinar a como agir em favor do homem, em favor da mulher, em favor dessa sociedade tão oprimida. E Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Muitas pessoas queriam seguir Jesus, mas Jesus então coloca as pessoas também no canto da parede. Eu não vou falar sobre isso agora, que eu queria falar sobre as enfermidades. Vou terminar falando aqui sobre a cura do endemoniado gadareno. Queria que você preocupar mais na parte de cura de libertação das pessoas. Tendo eles chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram enquanto dois endemoniados, saindo dentro dos sepulcros, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentados antes do tempo? Então você tem pessoas, irmãos, que eles moram ainda hoje no sepulcro. Você vai ali no cemitério municipal, você vê a quantidade de pessoas que eles vão chegando pela noite, e eles não vão ali para visitar ninguém, nenhuma família, não. Eles moram nos sepulcros. Eles moram dentro do cemitério, eles moram naquelas catatumbas. Tanto é que lá em cima do Instituto Médico Legal, quando eu fui lá visitar, acompanhando uma autópsia, na madrugada, eu vi lá um militar lá da Polícia Civil, estava com escopeta lá. O cara vai ficar com escopeta no cemitério? Defuntos, os mortos não retornam, Jesus diz isso. Mas é por causa desse tipo de pessoas endemoniadas, pessoas que vão fazer sacrifício aos demônios, fazer as oferendas lá. Então, obviamente, que escopeta, o revólver, aqueles senhores às vezes achavam que podia estar seguro naquilo ali. Mas é para revelar que ainda tem pessoas nos sepulcros. E tem pessoas que não estão no sepulcro, eles estão trabalhando. Está dirigindo o ônibus, está dirigindo o carro, está no caixa do banco, está no açougue, está no supermercado. Então a pessoa está literalmente endemoniada. Eu encontrei com a senhora, fui lá no hospital, a mulher estava literalmente endemoniada. Endemoniada mesmo. E Jesus tem misericórdia. Como é que uma pessoa pode ficar num lugar desse para atender o público desse estado? Tive que orar, sair de lá e na hora que eu fui, que era do meu atendimento, sair dali até para tomar outros caminhos, ela me deixou um pouco indignada. Mas depois pensando, mostrando que ela estava endemoniada. Então nós pode falar. Não sei se o senhor chegou a ver aquela mulher, aquela médica, chefe. Lá do hospital. Do hospital de Curitiba. Ela tem uma feição de pessoa totalmente endemoniada. Exatamente. Então ali, por exemplo, agora eu te digo o seguinte. Você acha que ela é única? Não, não é única. A Rebecca Brown escreveu um livro, Como Libertar os Cativos. Nossa, ela é uma médica americana e que fazia esse trabalho de UTI, de CTI, de pronto atendimento. E ela falou que tinha coisa assim, e ela escreveu um livro com base nisso. Para Deus também libertar os médicos, libertar os enfermeiros. Você está entendendo? Porque as pessoas podem cometer um engano, dar um remédio errado. As pessoas também sabem o poder do remédio errado. Um remédio errado é veneno. Você está entendendo? Então deu um remédio, o médico,
O irmão chegava e dizia assim, o erro médico a terra cobre. Não cobre não, todas as coisas estão boas e patentes, entra aquele que nós sabemos de tratar, não sabe? Pode cobrir com a família, mas não cobre de Deus. Então Jesus agora chegou diante desse demoniado e aquele demoniado conhecia Jesus. Aquele demônio conhecia Jesus. Os demônios também nos conhecem. E muitas vezes eles querem também nos intimidar. E nós vamos indicar o nome de Jesus. Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos conhecer a autoridade do sangue de Jesus. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Para exercer a autoridade também sobre os demônios. Os demônios quiseram, eles acharam que Jesus, o Senhor nos expulsa mais do que nós em dentro do povo. Mas Jesus não está permitido. Então eles não iam pela palavra de Jesus, mas eles iam pelas suas próprias palavras. Jesus Cristo disse, ide. Então nós também precisamos, Jesus quer nos ensinar aqui também, a não conversar com os demônios e dar ordens tácitas para os demônios. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, eu expulso pronto e vai para o abismo, etc. Jesus então fez assim e libertou aquele homem. Agora imagine aquele homem, aqueles dois endemoniados, Lucas lá para os dois endemoniados, o livro de Marcos e de Lucas fala que era um endemoniado, mas o interessante é que era uma legião que estava naquelas pessoas, naqueles humanos. Prova disso, que eram quase 2.000 demônios. Agora imagine só o poder de destruição, de dano, né, que aqueles demônios traziam consigo contra Decápolis, contra Gadara, contra o lugar, aqueles 10 vilarejos. Os demônios operam, eles não operam somente enfermidades, eles operam enfermidade, prostituição, adultério, assassinato. Entendeu? Aqueles 2.000 demônios, eles refugiavam aquele homem. Lá pelas tantas, eles deixavam aquilo e iam fazer as suas obras na. Agora imagine a família do endemoniado, a sociedade e uma vida, por isso que a vida vale mais que o homem, que o mundo todo. Nós precisamos ter compaixão das pessoas também. E Jesus então libertou aquele homem estava no estado de loucura. Depois que os demônios saíram, o juízo daquele homem voltou ao normal. Amém? E nós também precisamos, agora eu quero falar agora de nós. Nós precisamos orar pelas nossas vidas. Tem muitos crentes que estão sem força para fazer a obra de Deus, que eles não oram pelas suas próprias vidas. A palavra descendo Jesus do monte. Eu vou parar aqui e nós vamos orar. Amém? Eu vou parar a pregação, nós vamos orar por você. Você sabe os atos que você tem tido, que tem impedido você de ter comunhão com Deus. Você vai pedir a Deus para desfazer de todas as coisas que tem te impedido de ter comunhão com o Espírito Santo. Você vai pedir a Deus que te conceda também a graça do monte. Nem lá no monte, já vamos no monte. Aí só todo mundo na montanha. O monte é um lugar onde você invoca o nome de Jesus, onde você chama a presença de Deus pela Escritura. Amém? Onde você consagra a sua vida, onde você pede a Deus que o Espírito de Jesus transite na sua vida, através da sua vida. Amém? Para que Deus possa continuar operando curas. E ouse também a orar pelos enfermos. Qual foi a vez que o Senhor orou para uma pessoa enferma? Eu sei que coisa boa sobre uma pessoa enferma. Não seja qual for o estado, a gente ora sempre pelas pessoas, isso aí não tem jeito. Muitas vezes nós não fazemos assim. Mas tem jeito sim. Se orar, Deus fará a obra. Amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo? Coloque a sua vida, a sua causa e também para Deus também te encorajar diante das dificuldades, você tomar atitudes espirituais. Senhor meu Deus e meu Pai, nós não estamos aqui diante de um livro de história. A Bíblia Sagrada não é um livro de história, embora é a história mais perfeita que existe. Mas nós estamos aqui diante da palavra de Deus. Eu creio que o Senhor desejou a cura, a purificação do leproso. O Senhor não fez um estardalhaço, falou muitas coisas. O Senhor apenas disse que era ser limpo. Ajuda-nos a ser sucinto, ser preciso, a ser claro, a invocar o nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo para curar, meu Pai, aquelas pessoas que a ciência dos homens
que os remédios eles negam favor. Tem problemas da humanidade, meu Pai, que somente Jesus Cristo, o ressuscitado, pode resolver, pode realizar. E o Senhor faz através da nossa vida, através da tua igreja. Nós somos a boca de Deus na terra, os pés, as mãos, o braço, o olho de Deus. Então, meu Pai, ajuda-nos, por meio do teu Espírito Santo, a ministrar cura. E mesmo diante da impossibilidade, às vezes a pessoa está todo quebrada, a pessoa está todo queimada, está possesso de demônios, está aflito, mas há poder, meu Pai, muito pode em seus efeitos a oração feita por um justo. O Senhor fala aqui também da cura do criado, do servo do centurião. Conceda-nos, ó Deus, uma fé semelhante àquela. Que nós saibamos quem é o Senhor Jesus. É o Deus Todo-Poderoso que vive em nós. Aqui, Jesus estava fora do centurião, mas Jesus Cristo está dentro de nós. Então, pela nossa comunhão, nosso relacionamento contigo, ajuda-nos também, ó Deus, a ministrar os homens. A cura da sogra de Pedro, Pai, fala também da simplicidade. Não houve oração, não houve súplica, não houve clamor, não houve discurso, meu Pai. Simplesmente, o Senhor Jesus pegou aquela mulher pela mão e ela foi curada. E Jesus curou muitas pessoas, expeliu muitos demônios, porque Ele é o Cordeiro de Deus. E na cruz, Ele foi enfermado, Ele foi ferido para curar as nossas enfermidades e para carregar as nossas doenças e o nosso pecado. Nós não enfermamos da cruz, mas nós recebemos o Espírito que ungiu Jesus. E Jesus disse que se nós crêssemos, independente de nós termos derramado o nosso sangue, nós faremos as obras que Ele fez ainda maiores. Então, no nome do Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a mover no Espírito Santo para curar as pessoas, libertar as pessoas, nos dê autoridade para repreender o vento, para repreender a tempestade, nos dê autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, para sarar os doentes, para ressuscitar os mortos, para anunciar, meu Pai, o ano aceitável e o dia da ira e da vingança do nosso Deus, o poder do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, ajude cada um de nós. Receba o nosso louvor e a nossa gratidão. No nome de Jesus Cristo, ressuscitado e ascendido. E graças a Deus. Amém? Deus